Olá, bom dia no ar, o Observatório Feminino deste domingo. Eu sou Alessandra Mendes, comigo a jornalista Fernanda Rodrigues. Ei, Nanda, bom dia. Bom dia, Alê, bom dia para todo mundo que está na escuta. Pois é, para você que está aí na escuta, fique com a gente, que hoje a gente vai falar sobre cultura popular. Todas as comunidades possuem aqueles ritos, costumes, né, que são passados de geração em geração e acabam marcando a vida das pessoas. Podem ser ritos relacionados a alguma questão familiar ou também à religião. Se você pensar, por exemplo, algumas comunidades do interior de Minas e nessas festas religiosas, vai se lembrar das festas de reinado e congado. Mas elas ocorrem não apenas no interior, viu, gente? Pelo contrário, aqui na capital a gente tem diversas comunidades envolvidas com esses ritos. E a presença feminina no congado e no reinado vem crescendo nas últimas décadas, com as mulheres ocupando cargos na hierarquia religiosa, administrativa, espaço que até alguns anos atrás era destinado apenas aos homens. É a tradição se transformando para seguir, ainda bem, as mudanças da sociedade. Para falar um pouco sobre essa tradição e o papel das mulheres nesse cenário, a gente recebe aqui no Observatório Feminino de hoje a rainha de Congado, Kelly Simone da Cruz Conceição. Ei, Kelly, bom dia. Ei, bom dia. Tudo bem? Tudo em paz. Então tá bom. E também a escritora e jornalista Júlia Moisés. Júlia, bom dia. Bom dia, Alessandra, Fernanda. Bom dia, Kelly. Bom dia. Salve Maria. Salve Maria. Pois é, Salve gente, Maria. Elas estão aqui porque agora em abril foi lançado o livro Mulheres Reinadeiras, Rainhas, Capitãs e Cozinheiras de Irmandades do Rosário de Belo Horizonte, que traz o perfil de 13 mestras dos reinados e congados aqui da capital. A Kelly é uma desses personagens desse livro que a Júlia ajudou a construir. Então, vou começar falando com a Kelly. Kelly, qual que é a sua função? Como que o reinado entrou na sua vida? É uma tradição de infância? Conta pra gente um pouquinho como que você foi parar nesse lugar. Bom dia a todos que nos ouvem. Salve Maria. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nesse veículo importante do nosso estado, falando da nossa tradição, da nossa religiosidade, falando também da liderança feminina e de todas essas dificuldades e também muitas graças também para a gente, que a gente tem a dizer sobre o nosso congado, né? Me permite somente uma ressalva em relação ao cargo, porque o nosso cargo não é rainha de congado. O meu cargo, no caso, é rainha conga, de um dos congados. Porque dentro do congado você tem várias coroas, digamos. Existem várias rainhas, cada qual dentro ali do seu mistério, digamos assim. Dentro desse meu cargo, rainha conga, o meu cargo eu herdei da minha mãe, que dentro da hierarquia herdou da minha avó. E eu, atualmente, constituo o 5º reinado da nossa Irmandade. E é uma alegria, é uma honra, é um fardo, mas é um fardo que a gente leva com muita gratidão mesmo, porque é um orgulho muito grande, é uma gratidão imensa ter esse legado cultural, patrimonial, para levar adiante, com todas as dificuldades que vem junto. Júlia, a gente está falando aqui sobre congado, sobre reinado, e a gente sabe que é uma cultura popular importante, mas eu queria que você resumisse pra gente, pra quem tá ouvindo, e às vezes está ouvindo falar pela primeira vez, ainda é desconhecido, para começar a entender um pouco sobre o que a gente está falando. Sim. Você me corrige, viu, essa rainha? Nossa Senhora apareceu no mar e os brancos não conseguiram tirá-la. Uma história que vem desde a época dos escravizados, né? E que o povo de congado e reinado não gosta que se chama de mito nem de lenda. É uma história reconhecida como um fato, né? Da fundação dos reinados. E aí vieram os negros jovens cantando, dançando. Ela também não sai com eles. Ela sai com os negros velhos, com os pretos velhos, que vão caminhando devagar, colocam os tambores, os negros candombeiros. Os congados, eles recriam nas ruas essa história da retirada de Nossa Senhora do Rosário do mar. Porque quando ela sai, eles fazem 3 dias de festa. Então é uma manifestação cultural e religiosa
de matriz africana, da linha Banto, que recria nas ruas esse rito da retirada de Nossa Senhora do Rosário, que é a ancestral maior do povo congadeiro, né? E aí são dias de festa que se fazem em louvor a Nossa Senhora e aos demais santos do panteão congadeiro, São Benedito, Santa Efigênia, Nossa Senhora das Mercês. As irmandades também têm seus santos de devoção, né? Muitos têm devoção com a Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, Sagrado Coração de Jesus e Santo Antônio, por aí vai. E aí elas fazem festas e as guardas se visitam nessas festas, né? Então, e aí elas ficam devendo a visita na festa da outra. Então, ao longo de todo o ano, nós temos o ciclo do Rosário, né? Que colore aí as margens da cidade. Nós temos cerca de 60 irmandades e guardas em Belo Horizonte, região metropolitana. E elas vão nessa troca de visitas, nessa reciprocidade, fazendo festa o ano todo aí. Muito legal ouvir essa história da Júlia, porque eu me lembro da minha infância em Sete Lagoas e eu acompanhei muito, né? Porque na infância, principalmente, a festa de Congado ela está relacionada com uma festa de fartura, de alegria, de celebração e de muita cor. Você foi falando e eu fui me lembrando das roupas, das músicas, dos cantos. E aí eu queria ouvir um pouco, Kelly, de você sobre essa representação que é feita durante a festa, de música, de cor, de dança, de cantos. Qual que é essa mensagem que é passada durante a festa do Congado? Olha, todas as cores, elas remetem a Nossa Senhora. Como a Júlia falou, o ciclo do Rosário, ele foi instituído pela Federação ainda nos anos 90, como iniciando de maio, por causa de Nossa Senhora de Fátima, e se estendendo até outubro, por causa de Nossa Senhora do Rosário. Esse é o ciclo do Rosário, ele acontece de maio a outubro. Porém, em Belo Horizonte, você tem guardas que começam a fazer festejo em janeiro, para na quaresma, e retoma após a quaresma, e tem guarda que faz sua festa em dezembro. Então, hoje em dia, o nosso ciclo do Rosário ele vai de janeiro a dezembro, com exceção da quaresma. As cores têm a ver com o manto e o vestido de Nossa Senhora, azul e rosa. Branco é um padrão, porque desde a prática da devoção a Nossa Senhora ainda na senzala, a roupa é a branca, é o pano de saco, é a roupa branca. Tendo-se condição de colocar financeira mesmo, de colocar uma cor na sua farda, a cor é a cor de Nossa Senhora, que é a nossa devoção maior. Todos os reinados existem em função dela. E também no sentido de reviver a coroação dos reis angolanos, congueses, que vieram de diversos países de África. Então, a princípio, você tem as cores, azul e rosa. Mamãe, nos anos 90, por nossa guarda ser um Congo alusivo aos caboclos, incluiu a cor verde. Outras guardas, pela devoção a outros santos, incluindo cor marrom, ou vermelho, porque tem guarda com devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nesse sentido, o colorido tomou conta. Então, você vê congados com diversas cores, com uniformes diferentes, cada um dentro da sua tradição, mas preservando o azul e rosa. E o colorido e a alegria faz parte do festejo, porque você está ali festejando a alegria da liberdade, a princípio, ali no 13 de maio, a alegria de poder estar liberto, mas é uma alegria, há que se comemorar de todas as formas, e a alegria de poder festejar a sua fé. Em torno das cores, voltadas para Nossa Senhora, outras cores vieram e tomaram conta. Né? E hoje em dia você vê que a festa é um céu aberto para todas as cores, para todas as pessoas que querem estar conosco. Kelly, você está falando aí de todas as pessoas, e a Alessandra falou um pouco sobre a infância dela. Eu também, a recordação que eu tenho sobre essa manifestação cultural e religiosa é da minha infância, né? Deles caminhando na rua, e aí eu falava, gente, mas que alegria é essa, né? Porque é muita alegria, né? Eles dançando e festejando, e aquilo, né, quando eu era criança, me chamava
muita atenção nesse sentido. Mas a impressão que eu tenho é que a importância até desse livro, a importância da gente estar falando isso, é o trabalho de um resgate. É impressão minha ou isso foi se perdendo um pouco? Pelo menos assim, na minha rua não passa mais. Há algum tempo não passa mais. Isso foi se perdendo ou não? É só uma impressão minha? Eu acho que resgate talvez não seja a palavra ideal, correta, né? Correta, porque a cultura congadeira, os congados, eles não estão em perigo, né? Resgate, acho que remete a isso. Eu acho que a cidade cresceu, talvez, né? E os congados, eles saíram de uma centralidade, né? E a gente tem, às vezes, uma prática mesmo de identificar o que não está no centro geográfico, no centro do debate, no centro, às vezes, de um programa familiar, né? Porque talvez a gente via o congado criança porque a gente era levado pelos nossos pais a festas de congado. A gente tem a tendência de achar que não existe, né? Então, o livro, ele vem para contribuir para essa difusão e essa visibilidade. A cultura popular, ela precisa das leis de incentivo, do incentivo do Estado, de uma facilitação para alvarás de festa na rua, né? Então, as políticas públicas, ora mais robustas, ora com dificuldades, mas esse olhar das políticas públicas para a cultura, ele contribui muito. Se me permite contribuir nesse sentido, eu vejo assim, ao longo dos anos 80, algumas guardas, alguns grupos de congado surgiram em Belo Horizonte. Ao longo dos anos 90, outros. Ao longo dos anos 2000, outros. Ao longo de 2010 até agora, outros. Então, na verdade, o número de congados atuantes cresceu. O que não existe é uma visibilidade política, como a Júlia colocou. Porque se nós éramos levados pelos nossos pais, e muitas vezes acontecia você estar na quermesse e ter aquele congado ali, a Sete Lagoas é danado por isso, né? Tem uma quermesse ali e tudo, tem aquela quermesse e ali na quermesse aqueles grupos participando. Então, às vezes, faleceu o avô, faleceu o pai, que tinha uma responsabilidade, que lá é muito assim, né? Que tinha uma responsabilidade de participar, os filhos não deram continuidade e os netos não passaram a nem conhecer a festa. Então, em Belo Horizonte, isso não se perdeu. Só que por uma questão realmente de visibilidade política, uma questão de postura mesmo pessoal das pessoas mais simples, de ir ficando mais reclusas no exercício do direito e de se tornar visíveis, entende? Mas a Júlia colocou muito bem, são políticas públicas, política pública de Estado, não de governo, porque essas coisas pontuais realmente é onde a cultura, de uma forma geral, vem sempre brigando para estar ali na pauta, com um percentual maior que lhe permita realmente existir com dignidade e uma sustentabilidade que não fique simplesmente apagando incêndios, como é o que sempre vem ocorrendo nas 3 esferas, né? Mas estamos aí, justamente as mulheres à frente para que essas coisas, para que a gente não pereça, né? Eu quero ouvir a Kelly sobre esse espaço dela, né, dentro da manifestação cultural, dela como mulher. Antes eu quero ouvir a Júlia justamente sobre essa ideia de contar a história dessas mulheres, né? São 13 mulheres. Júlia, por que contar a história dessas mulheres e o que a história dessas mulheres conta um pouco sobre a cultura popular, sobre a cidade? Então, eu venho pesquisando congado desde 2012 e nós fizemos, né, um coletivo, o Percursos do Sagrado, que é uma cartografia dessas irmandades. E aí a gente teve uma ideia. Vendo os grupos, a gente viu que a presença feminina, ela estava muito em evidência nesses grupos, né? As mulheres ali batalhando para levar seus grupos à frente. E aí a gente decidiu fazer esse recorte de gênero dentro de um recorte geográfico que já tinha de Belo Horizonte. Só que a ideia era essa, era incipiente. Aí a gente chamou a Kelly e a Júnia Torres, que é antropóloga, porque elas participaram desde o início, desde a concepção. A Kelly é mestra, uma das mestras retratadas, mas ela também participou do projeto editorial.
E elas trouxeram um critério que foi essencial para o livro, que era a gente retratar mulheres que são as principais lideranças de seus grupos, reconhecidas internamente e externamente. Porque todas as guardas têm mulheres que são lideranças, né? Essas têm essa especificidade. E o que a gente consegue perceber, Alessandra, como você disse, né? O Congado está aí poroso aos novos tempos, como todas as manifestações da cultura popular. O que a gente consegue perceber é que as mulheres, elas ocupam os cargos que historicamente são destinados aos homens e a tradição não se abala. Pelo contrário, elas são zeladoras dessa tradição. Em vários grupos, a tradição se mantém nos fundamentos do Congado porque as mulheres estão lá zelando por ela, sabe? Vou mostrar aqui para vocês. A gente não está acostumado muito com câmera. Mas tá aqui, olha que lindo o livro, gente. E aí, quem quiser conhecer um pouco mais da história da Kelly e de outras também, onde que encontra o livro? Hoje, o livro está à venda na Quixote, na livraria Quixote, ali na Fernandes Tourinho. E em breve, bem em breve mesmo, gente, acredito que essa semana, na internet, napele.com/reinadeiras, tá? Mas corram, porque lançou e já está quase esgotado. Eu já tenho o meu, já estou garantida. Kelly, eu quero terminar o observatório com você, te ouvindo um pouquinho sobre isso, assim, como que você vê o papel da mulher dentro dessa manifestação cultural? Seria possível a gente ter ela sem mulheres? E como que ela vem transformando também, o papel da mulher lá dentro vem transformando a manifestação cultural? Bom, objetiva, né? De forma bem objetiva. O papel da mulher ele sempre foi secundário, ocupando o trono. E outras funções ali de associação, de auxílio ao trono e cozinha. Porém, à medida em que os homens, que você não tinha a presença dos homens, seja por falecimento ou por não querer participar, as mulheres foram assumindo para que a cultura continuasse existindo. Conhecimento para ocupar a função que os homens exerciam e elas não podiam, elas tinham. Porque eu aprendi vendo. Porque parar para ensinar, não existe essa didática do parar para ensinar. Assim como eu aprendi vendo, todas elas aprenderam vendo. A partir do momento que não podiam assumir. O dia que tiveram que assumir e quiseram, assim, que quiseram ou que julgaram que tinham aquela obrigação, mas a devoção é explícita, assumiram e deram continuidade. De tal sorte que, assim como o Júlia colocou, realmente a gente é reconhecido internamente e externamente, porque somos nós que damos os olhos, somos nós que damos as caras, somos nós que saímos à rua, que enfrentamos administrativamente, politicamente, policialmente, religiosamente, porque hoje em dia os ataques vêm de N lugares, e você se mantém. Se não é Nossa Senhora e o Pai Maior, não se pode dizer que hoje estaríamos aqui. Né? Porque a cada um de nós, a seu tempo, sofreu ataques. Se hoje nós temos os nossos ataques, nossos antepassados sofreram os outros ataques daquele tempo, desde o ataque de ter chegado aqui na condição de escravo. Então, esse livro ele é uma vitória para todos nós que estamos ali. Eu, enquanto Rainha Conga, outras rainhas, cozinheiras, capitães. Infelizmente, uma das entrevistadas não está mais conosco, que é a tia Zelita, que faleceu ao longo da pandemia, mas não de Covid. Ela já tinha mais de 70 anos, estava com a saúde já delicada, mas não há tempo de não dar entrevista. Então, nós temos a entrevista dela também. E por ser a mais velha, é uma entrevista de valor assim, inestimável. Porque quanto mais atrás nós temos alguém ali dando um depoimento, são informações que nós não vivenciamos na prática para trazer para os nossos, para as gerações futuras. Esse livro é uma vitória da nossa fé, da nossa perseverança, da amizade, porque foi através da amizade e do carinho e de se sentir abraçada pelo rosário, me permite dizer que a Ju também é uma devota, que surgiu essa ideia. É uma ideia que surgiu realmente da devoção, entende? Ela percebeu aquilo ali, mas se ela não tivesse a sensibilidade e a fé, eu acho que a ideia não viria. E as outras companheiras, todo mundo recebeu de bom grado, né? Sentiu confiança e aprovou. Isso a gente só tem a agradecer, realmente. Né? A gente só tem a agradecer.
Muito lindo, né? Uma festa da fé, da resistência e da liberdade. Eu quero agradecer muito, agora eu não vou errar, ó, a presença da Kelly Simone da Cruz Conceição, que é Rainha Conga. Isso mesmo. Tá certo, Rainha Conga? Aí, que é Rainha Conga. E também da escritora e jornalista Júlia Moisés. Júlia, obrigada, viu? Bom dia pra você. Obrigada. Kelly, muito gente. obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer vocês, de estar aqui falando para os ouvintes. E a Foi gente muito vai bom. deixar no Instagram do Observatório Feminino todos os contatos. Vai estar lá o contato da Kelly também, para você achar ela, da Júlia, @ de todo mundo. E, claro, o livro lá para vocês verem, comprarem, compartilharem, conhecer a história da cultura popular, que é muito importante. Nanda, obrigada, bom dia. Bom dia. Tchau pra todo mundo e até domingo que vem. Até domingo que vem, gente.